Vamos começar agora a nossa aula 2 aí, continuando respondendo as questões da banca IBFC no concurso da EBSER relacionados à área de ortopedia. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que você receba sempre as novidades assim que elas estiverem aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário aqui com a gente e se você curtir, deixe o seu joinha, que vai ser importante para que a gente possa seguir nesse projeto de trazer informação e conteúdo de fisioterapia de qualidade para você. Seguindo aí com as questões, a articulação tálacro crural é formada pelo talos e pela parte distal da tíbia. Sobre essa articulação, assinale a alternativa correta. Vamos pensar aí no que está de alternativa correta, que seria a resposta a respeito da articulação do tornozelo, né? Articulação talocrural. O ligamento talofibular anterior faz parte do complexo dos ligamentos colaterais mediais. Tá falso, né? O talofibular anterior é o principal ligamento do compartimento lateral, né? Então, é aquele primeiro ligamento que vai ser lesionado numa entorse em inversão. A alternativa está falso. Em dorsoflexão, o ligamento talofibular anterior, esse ligamento que a gente já comentou um pouco, é maximamente estressado, né? Então, a dorsoflexão, você meio que, vamos dizer assim, uma linguagem bem simples, você aproxima os dedos da região da canela, ou seja, você está aproximando o pé da tíbia, da fíbula. Então, se você está aproximando, a tendência desse ligamento é ele ficar frouxo e não estressado, né? Estressado seria se a gente alongasse o pé e levasse os dedos para longe da tíbia e da fíbula. Falso também. Os ligamentos calcâneo-tibial e tíbio-navicular fazem parte do complexo dos ligamentos colaterais laterais. Também está falso essa alternativa. Na verdade, o que vai fazer parte do compartimento dos ligamentos colaterais laterais seria o talo fibular anterior, calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Então, são esses três ligamentos, né? Primeiro o talo fibular anterior, calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Então, de acordo com a severidade dessa entorse, você vai tendo lesão desses ligamentos nessa ordem. Né? Primeiro o talo fibular anterior, calcâneo fibular, depois o talo fibular posterior. E esses são os ligamentos do compartimento lateral. O ligamento talofibular posterior é o ligamento mais forte do complexo dos ligamentos colaterais mediais. Tá falso, né? A gente já falou um pouquinho que o ligamento talofibular posterior ele faz parte dos colaterais laterais. Então, tudo indica que deve ser a resposta a letra E. Em flexão plantar, o ligamento talofibular posterior torna-se frouxo. E aí a gente vai ter um pensamento oposto aqui da letra B, né? Com a flexão plantar, você tende a distanciar dedos da tíbia e da fíbula e você vai aproximar os seus dedos na região posterior, que é justamente onde está o talo fibular posterior, né? Você junta, você aproxima o calcâneo da região posterior da pinça bimaleolar. Então, de forma que se você aproxima esse calcâneo para tíbia e a fíbula, você vai ter uma frouxidão, um afrouxamento desse ligamento talofibular posterior. Por isso que a resposta correta aí vai ser a letra E. Então, aqui uma imagem, né, para a gente ilustrar talofibular anterior, calcâneo fibular, e posteriormente você vai ter o talofibular posterior, que são os três ligamentos do compartimento lateral. O paciente vai ter uma entorse em inversão. E aqui uma vista posterior, né? Onde a gente consegue observar aqui o ligamento talofibular posterior, ou seja, no movimento de flexão plantar, né? Que você sobe isso daqui, a tendência é ele ficar
mais frouxo, por isso que a resposta correta é a letra E. E aqui, na região medial, a gente vai ter um ligamento bem forte, né, que é o ligamento deltoide, que vai estar relacionado com o tíbio talar posterior e o tíbio calcâneo. Esses são ligamentos, questão simples, mas tem entendimento aí, mente, quais são os principais ligamentos do tornozelo. Os testes de exame físico desempenham um papel importante na identificação da síndrome do túnel do carpo. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. No teste de Foley modificado, o paciente deve manter os antebraços na posição vertical e permitir que as mãos caiam em flexão completa do punho por aproximadamente 60 segundos. Essa descrição está relacionada ao teste de Foley normal, né, e não o teste de Foley modificado. Por isso que essa alternativa está falsa. Na verdade, no teste de Foley modificado, você vai fazer a extensão do punho com aproximação da palma da mão, né? Seria posicionamento aí de exato. Então, esse seria o Foley modificado. Esse posicionamento de braço na vertical e as mãos caem em flexão completa do punho por aproximadamente 60 segundos vai ser o posicionamento do teste de Foley, ok? No teste de Tinel, o punho está falso aí, a gente já a letra A e a letra B. No teste de Tinel, o punho do paciente é colocado em uma posição neutra e o fisioterapeuta usa o seu dedo com um martelo de reflexo para tocar o nervo mediano no ponto em que este entra no subcúbito do carpo. Então está correto, né? O teste de Tinel é um teste provocativo, né? Irritativo, onde você vai percutir o nervo, no caso da questão, o nervo mediano, próximo na região do túnel do carpo. Se o paciente sente dor, é indicativo de que existe uma irritação naquele nervo, e isso pode estar relacionado com a clínica de uma alteração que venha a ocorrer de síndrome do túnel do carpo, né, pensando no nervo mediano. Então, a alternativa aí está correta. Então, você já meio que mata um pouco a questão aí. Outras para a gente observar se não existe nenhum erro maior. Apesar de a literatura científica divergir em relação aos valores de sensibilidade e especificidade do teste de discriminação de 2 pontos, né, para a gente observar uma avaliação mais neurológica, né, no sentido de tentar pontear e o paciente ele vai perceber, né, ele não vê onde está fazendo 2 pontos para ver a distância. A grande maioria dos estudos aponta que a especificidade deste teste é menor do que a sua sensibilidade, né? Ou seja, ele é um teste que não é muito sensível, ele vai mais pelo falso negativo. Tá falso aí. No teste de Foley, o paciente deve manter ambas as mãos com o punho em extensão total, extensão dorsal, máxima de 60 segundos. Né? Então, no teste de extensão dorsal, no teste de Foley, o paciente deve manter ambas as mãos com o punho em extensão dorsal. Na verdade, o punho ele vai ser em flexão. Aqui, teste de Foley, braços estirados ao lado do corpo e o punho em flexão. Por isso que essa alternativa aí também está falsa a respeito do teste de Foley, que a gente já tinha visto, né? A alternativa correta aí vai ser a letra C de casa. Então, testes ortopédicos, eles são muito comuns em prova, né? Principalmente quando a gente pensa em prova de fisioterapeuta geral, e sempre bom, tem que memorizar e decorar informações, né? Não tem muita escapatória para que você consiga ter um sucesso aí dentro da sua questão e na sua prova. Outra questão de teste, né? Essa prova especificamente das 20 questões, ou seja, 10% aí, tem 2 questões de teste. Essa é uma questão simples,
mas que você requer um cuidado, uma atenção maior, né? Com o paciente deitado sobre uma superfície firme e confortável, com o pescoço, a cabeça, o tronco e os quadris em posição neutra, evitando rotações medial lateral, bem como adução ou abdução excessiva. Então, a gente já pensa que o paciente ele vai estar deitado em uma posição neutra, sem rotações mediais ou laterais, sem adução ou aduções. O fisioterapeuta deve apoiar a perna não envolvida do paciente no calcanhar. Ele vai segurar no calcanhar do paciente, com o joelho estendido na posição neutra, e em seguida elevar a perna do paciente até o ponto de reprodução dos sintomas na perna oposta. Interessante aqui nessa questão é que ele vai elevar a perna não envolvida, né? Apoiar a perna não envolvida do paciente no calcanhar com o joelho estendido e vai levar até o ponto de reprodução dos sintomas na perna oposta, ou seja, ao levantar a perna não acometida, você vai colocar em tensão, né, em determinado momento, a perna acometida, e isso vai fazer com que o paciente vai sentir a sintomatologia dolorosa, né, o positivo da sua alteração. Então, assinale a alternativa que apresenta o nome correto do teste descrito. Então, letra A. Letra A é o Slump Sit Test. O nome já diz aqui, ó, sit, vai ser sentado, então um teste que a gente já cancela porque disse que o paciente estava deitado. Mas, de qualquer forma, o teste do Slump Test é um teste para ver tensão na cadeia posterior, né, onde é que você vai ver um comprometimento dos nervos, né, principalmente o nervo tibial, o nervo relacionado com a cadeia posterior da perna, né? E aí você vai ter uma alteração. Então, o paciente ele fica sentado, ele relaxa um pouco o tronco, flete a cabeça, e aí ele vai fazer uma flexão do quadril com extensão do joelho, que vai botar em tensão a região posterior, onde vai estar tensionando aí o nervo, e o paciente vai sentir uma dor. Elevação da perna solta, parece, né? O fisioterapeuta deve apoiar a perna não envolvida e elevar a perna do paciente até o ponto de reprodução dos sintomas. Então, parece que essa aí é a alternativa correta. É muito parecido com o teste de Laseg, a diferença do teste de Laseg, o paciente, o terapeuta, ele vai elevar a perna acometida, né? E não a perna não acometida. Teste de tensão do nervo femoral. O nervo femoral ele fica na região anterior do fêmur, né, na região da coxa, e aí ele é tensionado com o paciente em decúbito lateral, onde você vai fazer uma flexão do joelho e uma extensão do quadril, de forma que você vai tensionar a região anterior e esse tensionamento vai proporcionar o teste de tensão do nervo femoral. Né, o posicionamento era em decúbito dorsal. O teste de Sorensen é um teste para avaliar a força dos eretores da espinha, né, os músculos extensores do tronco. Né? Então, o paciente vai ficar deitado em decúbito ventral, apoiado só com as pernas, e aí ele vai ter que manter os 180 graus, né, com paralelo ao chão, de acordo com as forças dos seus extensores de tronco. Teste da elevação isométrica do tórax em decúbito dorsal. Né? Aqui. Nunca ouvi falar desse teste, né? Teste de elevação isométrica. Como é que você faz uma elevação isométrica do tórax em decúbito dorsal? Então, aí a resposta correta vai ser a letra E de bola. Então, para a gente ficar mais claro nas informações que a gente passou aí, então, o slump test, o paciente vai ficar sentado, ele faz um relaxamento aqui, uma cifose, uma flexão da cervical da cabeça, né, de forma que ele tensiona todo o componente neural, e aí ele vai lá e faz a extensão do joelho com a flexão do quadril, e vai tensionar justamente o nervo isquiático, né, o nervo que está na região posterior e
uma dor vai estar relacionada com uma alteração desse nervo. Teste de tensão do femoral, né? Então, o femoral está aqui na região anterior. Então, você vai fazer uma flexão do joelho e também você pode fazer aqui um movimento para trás, uma extensão do quadril para tensionar esse nervo femoral. Aqui o teste de Sorensen, né? Ó, o paciente vai ficar deitado paralelo ao solo, só com os membros inferiores até o quadril apoiado, e aí tem que fazer força no sentido de manter esse posicionamento aí paralelo ao solo. Aqui ele fala até o modificado, né, que o correto seria a mão estar cruzada aqui no tórax. E aqui seria o teste de elevação, que é a resposta correta da questão, né? No caso da questão, nessa paciente seria esse membro acometido, né? Então a elevação colocaria em tensão esse lado, também vai tensionar aqui e aí o paciente vai sentir a sintomatologia. Muito parecido com o teste de Laseg, mas no teste de Laseg a elevação é do membro acometido, né? O lado acometido e não o lado contralateral. A graduação detalhada da força muscular é mais importante em relação ao prognóstico do que ao diagnóstico. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, uma questão simples sobre grau muscular, né? O grau normal significa que o músculo consegue manter a posição em teste contra uma pressão moderada. No primeiro momento, a gente tem que pensar se está normal, a pressão, a tendência não é ser moderada, né? A pressão, vamos dizer assim, uma pressão máxima a respeito dessa tensão, né? O músculo está normal, então vai ter que ter uma tensão máxima. Primeiro, a gente já cancela. O grau regular indica que o músculo consegue manter a parte na posição do teste contra a resistência da força da gravidade, mas não consegue mantê-la quando uma pressão, mesmo mínima, é acionada. Então, vamos lá, vamos pensar nessa questão. O grau regular indica que o músculo consegue manter parte da posição do teste contra a resistência da força da gravidade. Ou seja, ele vence a gravidade, mas não consegue mantê-la quando há uma pressão, mesmo que seja mínima. Ou seja, ele não sai do 3 para o 4. Então, o grau correto aí, o grau regular seria a contração contra a resistência apenas contra a gravidade, né? Sem resistência. A capacidade de mover por um arco de movimento parcial no plano horizontal é graduado como ruim mais. Na verdade, está falso, né? Esse ruim mais, ele não conseguiria nem mover dentro de um arco parcial de movimentação. O grau vestigial significa que uma contração fraca pode ser sentida em um músculo, pode ser palpado ou que o tendão se torna discretamente proeminente. Então, vestigial, uma contração muito pequena, ou seja, está correto aí, a sequência correta seria FV, FV. A resposta correta é a letra D. Os vídeos, questões aí a respeito da prova da IBFC, da IBCEL, conteúdo de ortopedia, são questões que não são questões muito complexas, mas elas requerem aí um nível de atenção, né? Principalmente essas questões onde você tem VOF, então várias alternativas para que você consiga marcar a sequência correta, e também pensar nessas questões onde você tem um incorreto, você pega, tem que ter bastante atenção para que você não perca uma questão por bobeira, né? Então, tivemos questões aí de anatomia, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, duas questões de testes ortopédicos, questão também a respeito do exercício de patologias, né, que foi a primeira questão, questão sobre alongamento estático, de forma que ela perdurou aí por vários assuntos. Quem nos acompanhava aí no Instagram, a gente comentou que é um assunto que ia ser mais cobrado nessa prova da IPFC e veio a
a se confirmar, né, com essas informações. Então, questões de ortopedia, ok. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, comenta aqui embaixo nesse vídeo. A gente vai ter o maior prazer em conversar com você e tentar esclarecer a sua dúvida. Tchau, tchau. Até a próxima vídeo aqui no nosso canal.